Queridos, semana passada nós iniciamos uma série de mensagens, vocês lembram o nome? Igreja, faço parte. Vamos lá? Igreja, faço parte. E o tema que falamos a semana passada foi o passado é uma roupa que não nos serve mais. Fiquei feliz com alguns irmãos que mandaram mensagens dizendo: pastor, eu sou ex, isso. Teve um irmão que saiu falando que ele era ex, né? Aí outro falou: eu sou um ex, mas eu tenho vergonha de dizer o que eu era. E algumas mensagens que eu recebi achei engraçadas, né? Dizendo assim: louva a Deus porque eu faço parte de uma comunidade que eu sou ex alguma coisa, mas não sou discriminado por isso. Então, assim, a gente fica feliz com a palavra dessa, porque a igreja do Senhor é uma igreja de gente que falhou algum dia ou que ainda falha, mas que a gente aqui vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus, se reerguendo das cinzas, e Deus vai nos dando vida, dando sopro da vida para a gente continuar na caminhada. Então aqui é uma comunidade de ex mesmo, alguma coisa. E hoje eu vou falar outro tema relacionado à igreja. Dentro desse tema igreja faço parte. Porque quando se fala de igreja, se tem várias opiniões sobre o que é a igreja. Então eu disse: a igreja tem crescido, eu tenho que ensinar a igreja o que é a igreja, como a Bíblia ensina. Então hoje eu vou ensinar para vocês que igreja não é produto. Não é produto. Igreja não se encontra nas prateleiras de um supermercado, ou a igreja não é um clube ou um supermercado que eu entro e eu compro aqueles produtos que me satisfaçam. Talvez nós olhamos a igreja como um produto porque alguns, entre aspas, pseudo-pastores, eles comercializam a fé. E as pessoas já chegam na igreja com essa expectativa de que toda igreja é igual àquela da TV, ou que toda igreja tem algo a me oferecer. E isso não é igreja. Se você vai para uma igreja com esse pressuposto de que a igreja tem algo para lhe oferecer, essa concepção, me perdoe, é uma concepção errada. Quero que você abra a Bíblia, por favor, lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. A gente vai ler o texto, vai falar um pouco sobre alguns fatores sociológicos que têm nos levado a refletir sobre isso, e depois a gente volta para refletir nesse texto. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, a partir do verso 1. Romanos capítulo 12. Lá no Novo Testamento. Amém? Diz assim a palavra: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenham um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua com generosidade. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Pai Santo, muito obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui, pelos louvores, pelo o testemunho do pastor Jorge e sua esposa Virgínia, também pelos avisos, um momento maravilhoso dos jovens e também um momento ofertório. Nós agora queremos pedir a tua atenção para que penetre nos nossos corações com a tua poderosa palavra, Pai.
e que nós possamos, ó Pai, entender e praticar, não só como ouvintes, mas como praticantes. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Primeiro eu queria dizer aos irmãos já de antemão, não se sintam ofendidos com a mensagem de hoje. Já estou avisando como vai ser, né? Vi as carinhas assim. Não se sintam ofendidos. Não é direcionada para ninguém. Muito do que eu vou falar hoje é fruto de pesquisa. E tem a ver com a concepção que as pessoas têm sobre a igreja. Inclusive membros de igreja. Inclusive pessoas que têm experiências longo tempo com a igreja. Muito do que eu vou falar aqui é baseado em materiais de um homem de Deus chamado Tim Keller. É pastor lá em Nova York. Ricardo Agreste, aqui do Brasil. Felipe Jansen, jornalista. Rivanildo Guedes, um amigo meu que pregou aqui na igreja há uns 2 anos, lá da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Esses homens têm escrito coisas sobre igreja, feito pesquisas nessa área sociológica de igreja, e é um alerta para nós, porque talvez você vai ficar espantado com tudo que eu vou falar hoje, sobre cultura, sobre consumismo e como isso tem entrado na igreja. Então, na verdade, eu vou falar hoje sobre apenas uma faceta da cultura do mundo que nos cerca. Quando se fala de cultura do mundo, que sempre se tem essa nomenclatura, cultura do mundo, não existe cultura do mundo e cultura evangélica, existe cultura. E na cultura se tem 2 maneiras de enxergar a cultura. O reflexo da imagem e a semelhança de Deus. A cultura, ela pode ser um ponto de contato, um ponto de oportunidade de enxergar e crer em Deus, mas a cultura também pode ser um elemento de ameaça. A cultura, quando ela é feita de maneira correta, ela pode refletir a imagem de Deus. Um exemplo, muitos filmes que nós assistimos são filmes que se você olhar, tem um inimigo, tem o mocinho, e às vezes tem um redentor, às vezes o mocinho é o redentor. Se você olhar o roteiro de filmes americanos, muitos deles, dentro dos filmes, tem a imagem e a pregação do evangelho. Porque muitos desses roteiristas e diretores de filmes são cristãos. E eles põem isso no filme. Comece a assistir os filmes com a visão crítica, que você vai começar a perceber. Sempre tem um redentor no filme e aponta para Cristo. Se você olhar para a música, você vai perceber a beleza de muitas músicas, de poesia, da arte, pinturas. Você olha isso e diz, não, isso aqui é de alguém que não é crente, então não presta. Isso é baboseira de crente. Não entre nessa. Se uma pessoa faz uma coisa boa, com qualidade, isso reflete a imagem e a semelhança de Deus. Isso é cultura, porque aquela pessoa que fez aquilo, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, independente da religião que ela seja. Ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. E ela reflete uma centelha divina na sua arte, na sua cultura, na sua profissão. Você prefere um médico crente que não cuida bem, ou um médico que seja ateu ou qualquer religião, mas que seja um excelente médico? Qual é que você prefere? Então, assim, isso não influencia. Por outro lado, a cultura pode revelar, a cultura revela também a queda. A cultura também revela a desconexão nossa com Deus. Gênesis capítulo 3 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, que eu sempre digo aqui, leiam Gênesis capítulo 3, que vai falar sobre que tema? A queda do homem. Quando o homem caiu, o homem pecou. Então esse texto é muito importante para que a gente compreenda a necessidade da graça e do evangelho. Então, a cultura revela também o pecado, o erro. Por exemplo, você assiste um filme e que nesse filme você tem o desejo de se vingar contra alguém. Muitas vezes nós assistimos um filme, uma novela, algum programa, que nós ficamos irados com aquela pessoa que fez alguma maldade. E nós queríamos estar lá para resolver aquele negócio. Nós podemos assistir um filme e torcer para que aconteça um adultério.
Porque o cara é maldoso, ou porque a mulher é chata, e a gente torce para que aconteça um adultério. E quando é em novela, a turma solta fogos, né? Então, assim, a cultura revelando a maldade, o pecado, a queda. E isso é contrário à natureza divina. Revela, na verdade, a nossa natureza humana, baseado em Gênesis capítulo 3. Olhando para a cultura, eu queria tirar justamente apenas um elemento da cultura chamado consumismo. Já falei aqui na série de mensagens Falsos Deuses e queria chamar a sua atenção para que você olhe para esse problema maldoso desse século que nós vivemos, chamado consumismo, e algumas características e consequências dele dentro da sua vida tão interior em nós que a gente não percebe que a gente traz isso para a igreja, que a gente leva isso para a nossa casa, que a gente leva isso para a nossa escola, para a nossa faculdade, e esse mundo consumista, na verdade, tem nos consumido. Algumas características. Uma busca desenfreada por aquisição de bens e serviços. Como diz o nosso antigo presidente, nunca na história desse país se viu as pessoas quererem tanto, às vezes sem terem até condições financeiras, comprarem tantas coisas e terem tantos serviços à sua disposição. Concordam comigo? As pessoas têm mais do que precisam e estão em busca de mais, TV, é internet, é a cabo, é combo, é não sei o que, agora tem esse nome combo, e o cara compra 50 combos de não sei o que. Se a TV não tiver 388 mil canais, ele não aluga, não faz aquele combo. Tem que ter, se tiver só alguns básicos, ele não faz. Então, é assim. Agora, por que isso? Isso para afirmar a nossa identidade. As pessoas têm algum distúrbio emocional, algum problema na sua alma, na sua psique, eu já tive pessoas aqui na igreja que foram se aconselhar comigo e disse: pastor, eu quero ter muito hoje porque eu nunca tive nada. Está entendendo? E hoje eu tenho condições de ter mais coisas, então eu quero ter. Então a pessoa tem sem precisar. As pessoas querem ter muitos bens e serviços como elemento de afirmar a sua identidade. Então eu tenho que ter um carro melhor do que eu posso para que eu me sinta bem num grupo. Já falei isso aqui. Eu tenho que ter um relógio caro. Eu conheço pessoas que às vezes não tem nem o que comer em casa, mas consegue pagar R$2.500, R$2.700 de uma mensalidade de um carro. Eu conheço pessoas que o filho e a filha mal se vestem. Pessoas que têm condições, mas o relógio da pessoa custa R$3.000. Então, assim, é porque a pessoa quer afirmar a identidade dela, de alguma forma, ela quer ser aceita em algum local, em algum grupo. Isso tem sido uma tragédia. E, infelizmente, esse mundo consumista que nós vivemos, tantos shoppings, tantos locais para venda, tem nos dado uma sensação de poder quando a gente entra para comprar. Mulheres, me perdoem, mas eu vou falar de shopping center. Eu sei que vocês não gostam muito. Quando o pastor fala sempre, teve uma que disse ali: o senhor gosta de perseguir as bolsas de couro da gente? Por quê? É porque as bolsas de couro é R$1.500. Bolsa de couro de R$800. Não é que eu estou dizendo que você não compre, se você puder, compre, mas ter 85 bolsas de R$800 é bronca, né? Para quê? Mas quando a gente entra no shopping, aí eu falei da minha pessoa mesmo, quando eu entro no shopping, se você quiser me encontrar no shopping, você vai me encontrar na Saraiva. E o livro fala comigo. O livro diz assim: Marcelão, cara, tu precisa me ler. E eu fui escrito, eu fui impresso para você. Você tem que abrir, cheirar, que eu gosto de cheirar livro, viu? Eu sou meio maluco. E tem que me cheirar, e tem que ler, tem que me riscar. Eu nasci para você e você nasceu para me pegar, certo? Aí eu vou lá e compro o livro, né? Às vezes, eu até tenho às vezes aqui. Aí chego, caramba, eu já tinha, foi mal. Tá entendendo? Consumismo. E a gente não percebe. Mulher, o que é que fala com mulher? Vestido. Já pensou eu no seu corpo?
Aí ela, filho, pode ir andando que eu vou ficar aqui. A vitrine está lá conversando com ela. E a roupa diz assim, já pensou no seu corpo? O seu marido ia cair aos seus pés. É assim ou não, gente? Rapaz, a turma do primeiro culto fala mais, viu? É assim ou não? É assim mesmo. Já pensou esse cinto combinando com aquele vestido? E aquela bolsa ali? O vestido aponta para a bolsa e a mulher fica assim, é doida. E o cara já está desesperado. Ela já andou em 438 lojas do shopping. E o cara lá preocupado com a fatura do cartão no final do mês. Não é? Porque se dividir em 12 vezes sem juros, tá bom. Mas se ela esquecer e passar para o mês que vem de uma lapada só, aí o sofrimento é grande. Mas essa é a cultura que nos envolve. O homem gosta de outras coisas, como eu falei, de livro, de camisa de futebol, de carro, sei lá. Cada um tem seu desejo de consumo. Mas os meios de comunicação também têm um quê nisso aí. Os meios de comunicação, eles colocam no nosso coração a necessidade de algo que nós não precisamos. Então eu não preciso, mas eu assisto e eu tenho a necessidade de comprar uma coisa que eu não preciso. E além da necessidade, se fosse uma necessidade era bom, mas os meios de comunicação também me ensinam a ser insaciável. Eu tenho, mas é pouco. Eu tenho, mas não basta. Eu preciso de mais alguma coisa. Isso são algumas características que têm levado as pessoas a gastarem mais do que podem e a deverem muito. É aquele celular novo que eu perguntei a alguns aqui que trabalham com vendas nessa área de eletroeletrônicos. Hoje um computador novo a cada semana, um celular novo, não sei. Antigamente era anos, depois meses, agora são dias. Então você compra um celular de R$ 2.900 hoje, você não pagou nem a primeira parcela ainda, mas aparece um novo na televisão daqui uma semana. E você olha para sua esposa e diz assim, filha, o meu celular está ultrapassado. Você nem pagou a primeira parcela ainda. Porque o da televisão, ele tem um jogo de luz. Porque ele fala com você. Porque ele diz assim, ligue para fulano, ele fala e ele liga sozinho, sem você apertar nada. Porque ele ele reconhece sua digital e é novidade. Então você quer comprar um novo, com um novo em casa. Essa é a sociedade que tem dito para mim que eu preciso de alguma coisa que eu não preciso. Como é que a gente vê isso? Tem um filme que eu queria desafiá-lo a assistir esse filme, que tem tudo a ver com a sociedade que nós vivemos hoje. Truman Burbank, O Show da Vida. Alguns chamam um show de Truman, mas o nome do filme é Truman, um Show da Vida. Interpretado por Tim Curry, um filme de 1998. Parece que ele passou faz uma semana. Então ele foi criado dentro de um set de filmagem, tinha uma câmera já dentro da barriga da sua mãe, aquele menino nasceu e toda a sua vida foi transmitida 24 horas por dia para um reality show. E tudo o que aconteceu na vida de Truman era escrito antecipadamente. As pessoas que viviam dentro das cidades eram atores, inclusive os pais dele eram atores. O pai dele, num dado momento, quis atrapalhar a história, o diretor matou o pai dele. Matou num filme lá, o pai dele teve que sair de cena. Porque estava meio que revelando para ele a verdade. E o que aconteceu, que começou a fazer sucesso, começou a crescer, as pessoas começavam a assistir aquele reality show, começaram a ver o tempo todo, era em bar, era em restaurante, era em bordel, era em hotel, era em vários países, que chega a ter mais de 1,5 bilhão de pessoas assistindo o show da vida. Só que ele era uma vítima. Como o diretor disse para ele, você é o astro, Truman. No final, você é o astro. Ele não tinha gostos, ele não tinha decisões, tudo era induzido.
Então as pessoas na sociedade compravam o que Truman gostava de comer, mas nem Truman gostava de comer aquilo, ele era induzido a comer aquilo, a vestir aquilo. E no final do filme passa uma mensagem maravilhosa, que eu já até falei aqui na igreja certa vez. Muitas vezes nesse mundo consumista nós achamos que nós consumimos alguma coisa, mas na verdade é uma via de mão dupla, nós também somos consumidos. Eu acho que eu tenho poder, aquela sensação de poder que eu comprei com o meu dinheiro, que eu consegui, que eu conquistei, que eu pus a mão no bolso e eu comprei. Mas ao mesmo tempo eu estou sendo consumido. E o filme passa essa mensagem. Talvez você não concorde comigo, mas eu queria que você assistisse esse filme e depois fizesse a reflexão do que eu estou falando aqui. Isso leva algumas consequências. Primeira, a busca pelo ter em detrimento do ser. Então eu não estou preocupado com a formação moral, eu não estou preocupado com caráter, eu não estou preocupado em servir. Não se existe mais, um exemplo grande, não se existe mais alguém que entra numa empresa e passa vários anos numa empresa trabalhando nessa empresa. Porque sempre eu quero ter mais, sempre eu estou insatisfeito, sempre eu tenho que ter 50 formações, 83 cursos, não sei quantas pós-graduações, porque isso aqui está mal, isso aqui está mal. O cara ganha 27 mil reais e ele está achando pouco, porque ele quer ter mais, ele tem mais, ter mais, ter mais, ter mais. E não existe mais fidelidade. As pessoas perderam a ideia do ser por causa do ter. Eu tenho que ter, e não importa onde, nem como, nem quando. O que acontece é que eu ser alguma coisa hoje perdeu a moral e virou careta. O importante é eu ter alguma coisa. As pessoas estão perdendo o senso crítico do caráter, da integridade, em busca de algo mais. Sempre estão insatisfeitas. Esse é o mal da nossa sociedade. Transformação do outro em matéria de realização pessoal. As pessoas estão egoístas, utilitaristas. Eu criei uma palavra no primeiro culto, eu vou dizer aqui para vocês. As pessoas cheias de si mesmo precisam desensimesmar-se. Boa essa, né? Tem que estar no próximo dicionário da língua portuguesa. Nós precisamos fazer um exercício de desensimesmamento. Fala aí para quem está do seu lado. Você tem que aprender a desensimesmar-se. Desensimesmar-se, vamos lá. Foi brabo essa, né? Pronto, está no próximo dicionário, já falei com Aurélio Buarque de Holanda. E a gente vai resolver isso. Mas é assim a sociedade. O que importa é que o outro sirva para mim. O outro tem que servir para que eu seja satisfeito. A prova é os comerciais de TV. Ou o seu marido, se o seu marido não gosta do seu café, troque de marido. É assim o comercial. Se o seu marido não gosta do seu café, troque de marido, não troque de café. Então, é uma situação. As pessoas estão insaciáveis nos relacionamentos e o outro se torna descartável. Então, não se tem mais amizades longas, não se tem mais grandes amigos de 30 anos, 40, não se vê mais isso, porque o outro só é meu amigo até o momento que ele me sirva. A outra só é minha esposa até quando ela me serve. O outro é meu esposo até quando ele me serve. Esses dias recebi uma mensagem de uma pessoa: pastor, meu marido me abandonou porque ele recebeu uma nova oportunidade de emprego que eu vou tomar o tempo dele. Então ele decidiu se separar. Porque ele quer se dedicar ao trabalho. Eu recebi uma mensagem dessa. O que é que eu vou fazer? Está entendendo? As pessoas têm se tornado descartáveis. Junto com as pessoas são descartáveis, o endividamento financeiro. Junto com o endividamento financeiro, as crises nos casamentos. E ainda, olhando para essa questão do descartável, tem um filme que eu não lembro o nome, mas eu anotei uma frase que veio como uma flecha no meu coração. Um casal onde a mulher estava bem doente, bem machucada, bem ferida e já estava próxima à morte, e o marido não saía do lado da sua esposa. E a filha
dessa nossa cultura, disse: pai, amanhã não serve mais para nada, amanhã não tem mais jeito, o senhor tem que deixá-la aí nesse lugar. Tem que deixá-la aí, não adianta mais, ela vai morrer. E a frase do marido foi mais ou menos assim: o fato de sua mãe estar nesse estado não diminui o fato de que eu sou o seu marido. O meu lugar é aqui, ao lado dela. Ainda tem maridos assim hoje, graças a Deus. Ainda tem mulheres que dizem isso hoje, graças a Deus. O fato dela estar nessa situação, doente, próxima à morte, não diminui o fato de eu ser o seu esposo e o meu lugar é ao lado dela. Mas na cultura descartável, não, deixa para lá. É a cultura que nós vivemos. Celebração da individualidade, porque a TV tem ensinado uma homogeneidade. Então, todo mundo tem que ser saradão. Eu tenho que ser saradão também. Mesmo que a minha constituição biológica não permita, mesmo que eu malhe 350 horas por dia, eu não vou conseguir ficar sarado igual os caras aí. Então, mas eu tenho que ser porque a TV diz isso. Aí a TV diz que eu tenho que ser gay, eu vou ser também? E aí, homens, vocês querem ser gay também? Está entendendo? Mas eles têm passado uma mensagem e a gente tem que ser o que eles querem por causa da individualidade e por causa da homogeneidade. Porque o perfeito para as mulheres, amadas irmãs, a ditadura da beleza que tem perseguido vocês, não entrem nessa. Vocês já são belas. Amém? Não é que você não tenha que cuidar da sua saúde. Veja bem, não é isso que eu estou dizendo. Não é que você não tenha que cuidar da sua saúde, que você não tenha que cuidar da sua beleza. Não é isso. O que eu quero dizer é que você não deve ser igual àquela atriz lá, que ela passa 20 horas na academia e 5 se maquiando para aparecer na televisão. E ainda tem um Photoshop móvel, para ela ficar mais bonita ainda. Mas as pessoas querem ser iguais. Isso é um produto que tem sido vendido e tem trazido para as nossas vidas desgraça. As consequências são essas. Pastor, o que é que isso tem a ver com a igreja? Porque o tema da mensagem, a igreja não é produto. Tudo tem a ver. A igreja, na verdade, hoje tem sido refém da cultura e eu quero citar alguns exemplos aqui. Na verdade, eu vou ler alguns exemplos aqui, baseado em alguns livros. Por exemplo, como é que as pessoas escolhem uma igreja? As pessoas chegam na igreja, pegam um boletim, pegam os avisos, veem como foi a pregação, tudo, e passa, vai um domingo numa igreja, vai outro noutra, e vai outro noutra, e depois de 3 meses, senta a família para fazer uma reunião de qual igreja eu vou participar. Pasmem o que eu vou ler aqui, mas é mais ou menos assim. A família se senta, é reunida, e a mulher começa, pega um boletim e diz: filho, eu gostei dessa igreja aqui. Ela tem uma liturgia bem quentinha, muito legal. Tive uma média de 2 a 3 arrepios por música. E a pregação é mais ou menos, só dei 3 pescadas por 15 minutos. Então, tiver alguém aqui dando pescada, estou ferrado. O problema é que o projeto de educação infantil é bem fraquinho. Além disso, temos que deixar o carro na rua. É um absurdo uma igreja naquela região tão perigosa da cidade não ter estacionamento. O marido, então, descarta essa. Vamos pegar outro boletim. Aí pega outro. Bem, se a questão é educação infantil, essa outra aqui é nota 9. Você se lembra que o pessoal estava todo uniformizado? Aqui a gente é uniformizado, então a gente já está bem encaixado na visão dessa família, né? Bem laranja, bem legal, né? O pessoal uniformizado e o material impresso em papel machê. Chique, né? O problema é que a liturgia é bem tradicional, é muito chata, não dá para aguentar aquele culto. A única chance de você ter arrepios no culto é por causa da frieza do dirigente e do ar-condicionado que fica nas nossas costas. A pregação é horrível, filha. 3 a 4 pescadas por minuto. Aquela soneca da tarde que eu não dei, eu dou na igreja, porque é horrível lá. Então eu durmo o culto todinho. Mas eles têm um detalhe, essa igreja tem estacionamento. Então dá para a gente deixar o carro tranquilo. A mulher pega, não, essa não. Vamos para essa outra. Aí pega lá outra igreja. E esta aqui, filho, essa é boa. Comunidade Assembleiana Metobatistense da Graça Renovada de Deus do Sétimo Dia.
Essa é boa. Eles têm louvor razoável, uma média de 1 a 2 arrepios por música. Pregação boa, média de 1 a 2 pescadas por sermão. Cara, o sermão todinho eu só pesquei 2 vezes. Então essa tá boa. Estacionamento com manobrista. Educação cristã infantil bilíngue. Cara, já disse a Geis aqui no primeiro culto, a partir do próximo semestre, os professores de inglês vão dar aula no Ministério Infantil. Bilíngue, já está determinado, viu? Vai ser Ministério Infantil nosso, vai ser bilíngue agora, viu, Paulo? O negócio é bom, não é? Até eu vou para lá também. Veja, querido, bilíngue. E tem mais, grande promoção para os novos membros. Nos primeiros 6 meses de membresia, 50% de desconto nos dízimos e ofertas. Essa aqui, filho. Aí o marido disse assim, fantástico, achamos nossa igreja. 50% de desconto nos dízimos e ofertas, eu vou ficar nessa. Então, assim, essa é a forma que as pessoas estão procurando igreja hoje. E muitas igrejas têm se adequado a essa realidade, que vendem um produto, transformam o evangelho num produto, transformam o culto num entretenimento, transformam a igreja num clube que eu vendo e você compra. Mas isso não é igreja. Tem mais, maneiras de se comprometer com a igreja. O que é que acontece? Outro exemplo que eu quero citar aqui. Pessoa chega na igreja, pastor dá um aviso que não vai ter ministério infantil porque a líder do ministério infantil e algumas professoras comeram algo de manhã numa reunião e ficaram doentes. Então, nesse dia não tem ministério infantil, porque não tem substituto. Só tem essa mesma pessoa todo domingo. O que é que acontece? A esposa pega o seu filho, que deu trabalho o culto todo, entra no carro com o marido, bate a porta com raiva e diz, filho, não aguento mais essa igreja. Como é que pode? Um absurdo. Hoje não teve ministério infantil. Hoje não teve salinha. O pastor fala todo domingo e não tem voluntários. Eu quero que a gente pense algo sobre isso. E ainda por cima, dona fulana de tal inventou de ter uma dor de cabeça, dona ciclana inventou de ter dor de barriga, dona não sei o que, comeu alguma coisa que lhe fez mal, ela ficou arrotando o dia todo e não vieram para a igreja, e a gente ficou mal servido hoje. Aí o marido olha para ela, filha, verdade, temos que tomar uma decisão. Nós temos que procurar outra igreja. As pessoas já estão na igreja e tomam essa decisão. Aqui na nossa igreja teve pessoas que chegaram ali, procuraram o pessoal. Aqui na igreja tem salinha para essa idade? Não, porque a gente não tem voluntário. Então essa igreja não serve para o meu filho. Aí o filho parece que diz, serve para mim, mãe. Pode não servir para a senhora, mas para mim serve. O menino queria ficar e a mãe não. Mesmo sem salinha para ele. Dá para entender um negócio desse, Marco? Não dá. E realmente não ficaram. Aí Martinha disse, pastor, graças a Deus ela não ficou. Vai embora. Esse é o tipo de pessoas que têm procurado as igrejas. Aqui Zona Sul não, graças a Deus é diferente. Mas um exemplo de pessoas antigas. Pessoas que têm um coração de serva. Não teve ministério infantil hoje. Entra no carro, a esposa olha para o marido, filho, você viu hoje, não teve ministério infantil, o culto, as crianças estavam lá, alvoroçadas, preocupadas, porque não teve. O que é que a gente pode fazer para ajudar? Eu não sei trabalhar com criança, nem você sabe, mas o que é que eu posso fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Uma pessoa que é serva, ela faz isso. Eu não tenho o dom disso. E muito menos o pastor Marcelo está querendo impor para vocês fazerem uma coisa que vocês não queiram e nem gostem nem saibam fazer. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que na emergência, na necessidade, a gente se supera. A gente arregaça a manga e faz coisas que nem gostamos, nem sabemos, mas fazemos. Porque o nosso coração é de servo. Mas quem não tem um coração de servo é um coração de consumidor. Tem que ter para mim. Certo dia, um pastor amigo nosso recebeu uma carta de uma pessoa que visitou sua igreja. E eu quero ler essa carta. Carta não, um e-mail. Como as pessoas analisam a igreja. Caro pastor, estive visitando sua igreja no último domingo e decidi dar-lhe um retorno com minhas impressões sobre o culto. Primeiramente, parabéns pelo nível do louvor, muito bom.
as músicas, divisão de vozes, o instrumental, muito som excelente. Também quero dar parabéns pela pregação encontrada em sua igreja. Pode-se perceber o zelo na comunicação, no entanto, confesso que me senti desconfortável com sua vestimenta e linguagem informal. E você deveria estar de terno e gravata. Ele quis dizer isso entre linhas, né? Creio que a comunicação das Sagradas Escrituras exige um pouco mais de reverência, e você tem uma linguagem formal e uma vestimenta informal. Também gostei muito das dependências e ambiente interno da igreja. Tudo razoavelmente bem sinalizado, e a harmonia entre as cores é louvável. Olha. Sugiro apenas maior cuidado na temperatura ambiente. Sentei primeiramente em um local onde um vento gelado vinha sobre minha cabeça. Preocupado em não resfriar-me, mudei de local e passei a transpirar de calor. Então, a gente tem esse problema aqui. Eu acho que quem senta do lado de cá sente calor e aqui é frio, não é isso? Ou é o contrário? É o contrário, né? Aqui é calor e aqui é frio. Então, os irmãos aqui, foi escrever esse e-mail aqui, foi? Vocês aí? Fiquei com algumas inquietações. E, quando possível, gostaria de ter um momento para conversarmos um pouco mais a respeito. Dentre outras coisas, destaco duas. Primeiramente, eu teria grandes dificuldades em contribuir financeiramente com uma igreja que investe parte de seus recursos para transmitir seus cultos pela internet. Eu tenho dificuldade em ajudar uma igreja que ajuda missionários fora do país. Tenho dificuldade em ajudar uma igreja que abre outras igrejas e pessoas carentes. Isso é um pouco parecido com a nossa, isso aqui. Que benefício eu vou ter fazendo esse investimento como contribuinte da sua igreja? Que benefício eu terei se o dinheiro que eu dou para vocês é para missões? É para abrir outra igreja, é para ajudar pobres, lá de Felipe Camarão, lá de Vila Maria, lá na Romênia. Segundo, por que sua igreja não tem um ministério específico para todas as faixas etárias? É um absurdo, pastor, pois eu tenho uma grande família e todos têm que ser supridos. Senão, o que é que eu vou fazer nessa igreja? Tem que ter ministério para todos os membros da minha igreja, de todas as idades. E olha, imagina a quantidade de membros que tem na minha família, imagina que vai entrar financeiramente na sua igreja. Desculpe-me se fui ousado demais em minhas colocações, mas achei importante o Senhor saber como bons e importantes crentes como eu, à procura de uma boa igreja, se sentem quando visitam a sua. O nome dele, ele ainda tem a cara de pau de escrever cordialmente. O nome dele, Zé do Consumo Cristão, 53 anos de denominação, e o e-mail dele, joãocrentão@matapastor.com. Síndrome de dono de igreja. Cara, já chegou gente assim aqui na igreja. Por isso que o CMI é bom. Porque quem faz o CMI ou é bem-vindo ou é bem-ido. Já chegou gente aqui na igreja, pastor, mas aqui não tem isso, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Rapaz, é bom, é verdade, não tem não, está faltando. A nossa igreja só tem 20 anos, é muito fraquinha, está precisando de muita coisa. Realmente não tem isso que você está dizendo, não. Quer fazer? Não. E por que aqui tenha? A maioria das pessoas que exigem, que querem, que tem que ter, que tem que fazer, que tem, não arregaçam as mangas. E são esse tipo de pessoas que têm procurado as igrejas com essa cultura do consumo e que não olham para dentro de si e não entendem que elas têm que fazer alguma coisa. Porque sabe o que é um absurdo, irmãos? Um absurdo, olhando aqui para a nossa comunidade, eu vou ser bem sincero, os novos não se sintam constrangidos, eu vou falar com os velhos mesmo. Um absurdo é o nosso estacionamento estar ali com os matos dessa altura. E a coitada das mulheres, quando desce, capaz de ficar lá no meio dos ratos, lá, sei lá o que é que tem lá, porque os matos estão grandes, e muitos não estão mais estacionando lá por causa do tamanho dos matos. Porque a gente que é homem, a gente não tem coragem de arregaçar as mangas e ir lá limpar os matos.
E a gente pagou um dia desse um cara um dinheiro lá e ele só fez enganar e foi embora. Isso é que é vergonha. Vergonha é um irmão, todo domingo está no estacionamento, porque aqui na igreja tem vários homens que não são voluntários para o estacionamento. O vergonha é o ministério infantil, está aí precisando de voluntários, aí a turma chega, tem que ter ministério infantil nos 2 cultos. Aí eu digo, não tem que ter ministério infantil nos 2 cultos, tem que ter voluntário para trabalhar nos 2 cultos. Não adianta. Não adianta, eu trabalho com voluntários, eles não recebem da igreja, eu não vou cobrar de voluntários uma coisa que eles não conseguem fazer, o que não dá, eles são voluntários, já trabalham muito. Mas tem gente aqui, no segundo culto, é muito chato essa igreja, segundo culto não tem ministério infantil. Você é voluntário para trabalhar no ministério infantil? A gente tem que tratar dessa forma. A EBD, não tem aula de jovens na EBD, não tem aula para adolescente na EBD. Você é voluntário para dar aula na EBD para jovem, para adolescente? Se alguém lhe procurar, irmão, diga isso. Não mande falar comigo não, pelo amor de Deus, porque a pessoa vai ficar com raiva do pastor, porque eu vou dizer isso. Você quer dar aula para adolescente? Eu estou aprendendo a dizer essas coisas, porque eu sou besta, é mesmo, irmã, tá certo. Aí eu vou para casa, não durmo, fico desesperado, poxa, não tem sala, não tem aula para os meninos no segundo culto, não tem sala para dar, eu fico desesperado. Os irmãos me conhecem, sabem como eu sou assim mesmo. Aí chega segunda-feira, eu estou arrebentado com a cabeça desse tamanho, porque faltou isso, faltou aquilo, preocupado com o bem-estar de todo mundo, mas ninguém se preocupa em arregaçar as mangas. Porque quer ser consumista de igreja. E consumista de igreja, desse tipo de gente eu estou fora. Esse tipo de gente não entende o que é igreja. Não entendeu o que é igreja. Não entendeu o que Paulo está dizendo aqui. Pastor, o que é que isso agora tem a ver? O que é que eu posso fazer para mudar esse quadro? Vamos voltar para Romanos capítulo 12. Para a gente fechar aqui o que a gente começou a falar. Romanos capítulo 12 nos ajuda nesse processo. Como é que eu respondo à cultura do consumo na igreja? Primeiro, tendo como centro da espiritualidade cristã a devoção pessoal a Deus, pessoal e total a Deus. Tendo como centro da espiritualidade cristã a minha devoção pessoal e total a Deus. Paulo está escrevendo a sua carta aos Romanos. Fique com a Bíblia aberta para eu contextualizar. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo fala sobre vários assuntos e várias bênçãos que Deus fez por nós. Romanos capítulo 1, 2 e 3 vai falar que nós éramos miseráveis, pecadores, entregues à perdição. Todos perdidos. Quando chega no 3, ele começa a falar de justificação pela fé, depois fala de santificação, depois fala de segurança eterna, depois fala de eleição, de glorificação. Todo um processo que Deus fez para que eu e você fôssemos salvos. Do 1 ao 11, o apóstolo Paulo está dizendo, meu amigo, Deus decidiu descer, nascer, crescer, morrer na cruz para que você respirasse, para que você tivesse vida, para que você vibrasse, para que você sentisse, para que você se alegrasse. Deus deu a vida dele num filho dele. Deus só teve um filho e esse único filho ele te deu. Paulo fica tão maravilhado com que ele mesmo escreve, que no final do capítulo 11, ele, a partir do verso 33, ele escreve um hino de louvor a Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo está maravilhado, Paulo está cheio da graça de Deus, Paulo está cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Ele diz, olha, Deus fez tudo isso por nós, a ele seja a honra, a glória e o poder. Aí Paulo escreve o capítulo 12, comece, pega a sua pena, pensa na minha vida, pensa na sua. Ele escreve no plural, preste atenção nos verbos.
Paulo diz: Deus já fez tudo isso. O que é que você faz para Deus? O que é que você faz para a igreja de Deus? O que é que você tem feito? A sua mente tem se conectado com Deus? Veja comigo o verso 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. Algumas Bíblias dizem: apresentai-vos, não é isso? Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. E o padrão que eu queria falar hoje era consumismo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. A transformação primeiro tem que ser na mente. Eu tenho que transformar minha mente. Eu tenho que entender que Deus fez tudo isso e eu tenho que estar conectado com Deus. Veja a continuação: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero fazer uma pergunta a vocês: como é que eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? A resposta está no versículo anterior, né? Entregando. Igreja não é lugar de consumo. Em nome de Jesus, igreja não é produto. Isso aqui não é um clube. Eu não sou escravo das necessidades das pessoas que chegam aqui. Os líderes de células, os voluntários, as pessoas que servem um cafezinho, as pessoas que servem no ministério infantil, na escola bíblica, as pessoas que limpam, o pessoal da fotografia, do louvor, não é escravo do seu desejo de consumo. Igreja não é um clube que eu vou lá e o meu dízimo é a mensalidade do clube. Não é isso. Se você pensa nisso, você está no lugar errado. Tem igreja que é assim, aqui não é assim. Aqui é lugar onde você entende que a sua mente, sua vida está totalmente conectada com Deus, apesar do pecado que a gente falha, que a gente cai, que a gente levanta, que aqui é lugar de gente ferida, gente arrebentada, gente que machuca, gente que é machucada, gente que se reergue, mas é gente que está entendendo que a sua vida é um sacrifício vivo a Deus. Eu tenho que vir para aqui com a mão aberta, não só para receber, mas muito mais para dar. Para repartir, para compartilhar. Então, para com essa cultura de chegar numa igreja com um senso crítico aguçado, procurando todos os defeitos, sem arregaçar a manga para fazer nada. Não venha com essa para o meu lado, que não... Olha, gente, eu já estou chegando no limite gospel da minha mente. É sério, porque é muita gente com muita ideia, mas ninguém quer fazer nada, não adianta. Pensou, Cláudio? O cara chega aqui com 1 milhão de ideias e não faz nada. Louva a Deus porque tem irmãos assim que chegam para mim: pastor, a gente queria fazer isso. Já chega com a solução. A gente está com tal ideia, a gente vai fazer isso, isso, isso. Posso fazer, pastor? Cara, mete bronca. Os jovens chegaram para mim: pastor, vamos fazer o cantina aí. Cara, tá bombando a cantina. Bombando, bênção. As mulheres estão se organizando para ajeitar o banheiro. Amém. Porque elas chegam lá, não tem que ter espelho em todo canto, não sei o quê, aquela coisa bem chique. Mas bênção, bênção. E ela se procura: pastor, já chega com a solução, com a ideia, está entendendo? É diferente de pessoas que chegam acusando, criticando e que não fazem nada. Não venha com essa. Esse tipo de pessoas não estão com a mente conectada com Deus. Não entende que o seu corpo é pedra viva. Não entende que o seu corpo deve ser sacrifício vivo. E que esse culto é racional. E que se não mudar a mente, não muda coisa alguma. Primeira mudança começa na mente. Se a sua mente é uma mente de consumista, hoje é o dia que Deus está falando para você mudar. Mesmo que você saia daqui chateado comigo, não tem problema, eu lhe amo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Segundo, tenha um conceito equilibrado acerca de você mesmo. Versículo 3.
Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito, é o quê? Equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Gente, isso aqui é espetacular. Paulo parece que adivinha, adivinha não, que ele não era feiticeiro, né? O Espírito Santo revelou a ele como era que era a nossa mente. Ele conhecia muito a nossa mente, porque ele talvez tivesse essas crises. Dois tipos de situações que acontecem em muita igreja. Primeiro, a pessoa que confunde o que ela faz com o que ela é. Como é que eu traduzo isso? A pessoa é um empresário, é um juiz, é um executivo, é um empresário bem-sucedido, e durante a semana ele está acostumado a dar ordens, a liderar, a mandar as pessoas, e é uma pessoa que trabalha bem, respeitosa, que trata bem todo mundo, ok, tudo bem. Mas a nossa mente humana é muito frágil e é tendenciosa a chegarmos na igreja e acharmos que a minha personagem lá fora é o que eu devo ser na igreja. E eu chego na igreja também com aquele às vezes, de que eu mando, de que eu determino, de que eu direciono, como um João Crentão, @matapastor, igual, tem que ser do meu jeito. Isso me faz lembrar, sim, isso é uma faceta do tipo de pessoas. O outro tipo de pessoa é aquela pessoa que não tem boas condições financeiras, que não teve uma história de vida boa e que talvez não tenha tido oportunidades, e ela anda sempre com a cabeça baixa, sempre ela se sente humilhada, com a baixa estima. Essas pessoas se encontram na igreja. Se essa pessoa aqui, ela vive como o personagem dela lá fora, ela vem para a igreja com esse personagem, ela vai tratar esse como se fosse um empregado dela. E o que é que vai acontecer na igreja? Crises. E nós temos que ter um conceito equilibrado sobre nós mesmos. O que é que Paulo está dizendo? Meu amigo, dentro da igreja, todo mundo é do mesmo tamanho. Dentro da igreja não tem juiz, médico, açougueiro, vendedor de jornal, gente que mora no lixão. Dentro da igreja não tem isso, todo mundo é do mesmo tamanho. Filipe Yancey conta uma história linda num livro chamado Igreja Por Que Me Importar, de um mendigo que estava na igreja, e um mendigo fedendo, cheirando a mijo, e do lado dele um juiz. E o juiz fez um julgamento: eu estou aqui perto desse cara fedendo, não sei o quê. O que acontece é que o coral sobe para cantar, aqueles corais de americanos, de negros americanos, que tem uma voz, parece que você foi arrebatado. E aquela música linda, salvo o engano, a música era Maravilhosa Graça. E o coral cantando, e o juiz cantando aqui, e o mendigo cantando lindamente, maravilhado com aquilo, as lágrimas caindo nos seus olhos. O juiz, depois de ter uma oportunidade, ele diz: como a igreja mudou a sua vida naquele dia, porque ele não era digno de calçar as botas daquele mendigo por causa do julgamento que ele tinha feito na sua mente. E que a igreja é um local que senta um juiz e um mendigo, um do lado do outro. E todos são iguais para Deus. Eu tive a oportunidade de, em 2005, agora estou falando 10 anos, conhecer uma igreja que eu sempre amei, Igreja Batista do Morumbi, lá em São Paulo, que mudou o jeito de ser igreja no Brasil. E eu estive lá com um tio, e alguém nos recebeu. Fomos para o culto, um manobrista, uma camisa amarela, o nome manobrista. O cara pegou o carro, estacionou, guardaram. No final, a mesma pessoa veio nos entregar. Conheci a igreja, as instalações, falei com os pastores. Sempre eu fui curioso, sempre gostei de aprender. Eu vou para esse lugar para aprender mesmo. Aí eu fiquei curioso, quem é aquele cara que nos recebeu? Eu queria agradecer a ele, e a pessoa nos chamou no canto e disse assim: aquele cara que recebeu vocês lá como manobrista, ele é o presidente nacional da Bombril. Estava lá fora, um sol de rachar, o culto de 11 horas, terminou de 1 da tarde. Está entendendo o que é igreja, gente? É isso.
Igreja é o lugar que o patrão está ali na porta recebendo o funcionário dele. Na mesma igreja que o delegado está aqui lavando o banheiro. E daqui a pouco vem um ex-preso lá urinar no banheiro que o delegado limpou. Isso é igreja. Tem um conceito equilibrado de si mesmo na igreja. Não, para de ensimesmar-se, de achar que a igreja é tua, de achar que o teu dízimo é alto, de achar que você vem aqui para mandar. Não tem essa na igreja de Jesus. Não tem essa. Igreja é lugar de iguais. Eu gostei do que Paulo disse nos avisos. Valeu da cor. Minha cor, como é o nome? Minha cor. Rapaz, cara, eu gostei daquela. E aí, minha cor? Valeu meu igual. É isso que a gente diz um para o outro aqui. Valeu meu igual. Valeu minha cor. A gente é igual aqui na igreja do Senhor. Não tem essa diferença. E por último, como é que eu luto contra a cultura do consumo? É tendo consciência da interdependência em relação aos outros. Versículo 5 diz assim: assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Meu irmão, você pode achar que tem tudo, que você sabe tudo, que você é o melhor, que você se basta, mas você precisa do outro. Igreja é o corpo de Jesus. E um é mão, o outro é unha, o outro é joelho, o outro é pé, e um precisa do outro. Se o dedo mindinho ficar machucado, dói pra caramba, não dói? O dedo mindinho dói. Você levar uma topada, e quem levou topada em canto de porta ou em pé de cama, no dedo mindinho? Quem já levou aqui? Misericórdia. O cara vai lá, o cara vira Jaspion. A dor é grande. Pronto, na igreja tem um dedo midinho que quando ele está machucado, o corpo todo dói. Porque ele é importante. A Bíblia diz: considere o outro superior a você mesmo. Porque o outro, eu posso precisar dele amanhã, mesmo que eu acho que eu não preciso dele porque eu tenho demais. Tem gente que anda cantando aquela música do Traje a Rigor. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Vocês conhecem essa música aqui? Só eu conheço, só eu. Tem gente que canta essa música, que acha que ela se basta, que ela se satisfaz. Na igreja de Jesus não é assim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Um precisa do outro, nós precisamos uns dos outros. Esse é o corpo de Cristo. Então para de chegar na igreja achando que você tem tudo que satisfaz a sua vida. Cara, para com isso. Você aprendeu assim, desaprende, muda a mente, transforma a tua mente, muda a mente. Hoje muda em nome de Jesus. Para com essa história. Por fim, para encerrar, eu sei que eu já extrapolei a hora. Cultura de consumo incentivam projetos individualistas, utilitaristas, gerando pessoas imaturas, que não sabem lidar com vontades ilegítimas ou vontades frustradas. Não, você não conseguiu tal coisa, é falta de fé. Não, meu irmão, você não conseguiu porque não tinha que conseguir mesmo, porque deu algum problema, errou, fracassou. Fracassos acontecem. A vida não só é de vitória, 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 sapatinho de fogo, não existe isso. A vida é mais feita de derrotas do que de vitórias. Logo o aviso para você aqui. Então, pessoas que criam, igrejas que têm uma cultura de consumo e que ensinam e estimulam os membros a isso, são pessoas que criam não discípulos de Jesus, mas consumidores imaturos, que não sabem lidar com a derrota. Porque estão acostumados a comprar produtos. E o que o dinheiro deles compra, que não compra é descartável. A Igreja Batista Zona Sul se propõe a ser uma igreja contra a cultura, que incentiva a devoção total e pessoal a Deus, o serviço uns aos outros, com os dons recebidos, gerando pessoas que crescem na direção da maturidade enquanto aprende a amar. A minha oração é que a Igreja Batista Zona Sul tenha pessoas que entendam que essa comunidade aqui, que essa igreja aqui é uma igreja de gente cheia de pecado,
eis alguma coisa que falhou alguma vez na vida, que vai falhar de novo, mas são pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. E que nós nos damos as mãos, servimos a Deus, crescemos como comunidade e fazemos de coração, transformados pela renovação da mente e apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo. Quem entende isso, seja bem-vindo. Quem quer achar que a Zona Sul é igreja para o seu consumo, me perdoe, mas você está no lugar errado. Talvez tenha igrejas aí que trabalham assim, essa aqui não. Pelo menos enquanto a igreja me aceitar como pastor dela. Curva sua cabeça e vamos orar. Santo Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque tudo que nós fazemos, apesar das nossas falhas, fracassos, erros, apesar de nossa simplicidade, tudo que fazemos é para a tua honra e glória. Fazemos de coração, fazemos por amor, fazemos errando, Pai. Mas nós, como comunidade, queremos dizer ao Senhor que nós precisamos constantemente da Tua graça, para cuidar de nós, para nos direcionar, para nos orientar, para ajudar todos que estão aqui presentes, que venham entender conosco, olhando para a palavra, o que é igreja. E que igreja não é produto de consumo. Igreja é comunidade de gente arrebentada, ó Pai. Igreja é comunidade de gente ferida e machucada. Mas igreja é hospital. Igreja é caverna de Adulão, que recebe pessoas feridas pela vida e transforma em valentes do Senhor. Igreja é quartel, que treina o recruta, que o equipa, que o forma, que o direciona, que o disciplina, e que mostra o caminho da vida, e que o caminho da vida é um caminho de batalhas, de guerras, de lutas. Então a igreja, ó Pai, ela pode ser essas coisas que eu acabei de citar, mas ela não é produto. Igreja não é clube, igreja não é academia, igreja não é shopping center, igreja não é supermercado. Igreja é lugar de gente que quer arregaçar as mangas e servir. Arregaçar as mangas e dizer, está aqui, e eu com o meu dom, com o meu talento, com o que o Senhor me deu, o mínimo que eu puder fazer, eu quero fazer. Para a honra e glória do Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão dos santos, do Espírito Santo nos acompanhe, nos ajude durante essa semana. Que venhamos encarnar verdadeiramente o que é a igreja nas nossas vidas. No nome de Jesus, a igreja diz amém.